Boa noite, a alegria, juntos adorarmos ao Senhor nessa noite maravilhosa, podemos entoar cânticos que glorificam o nome do Senhor Deus, até porque nós estamos estudando dentro do livro do profeta Isaías, uma das passagens mais maravilhosas que fala do Senhor nosso Deus. Isaías 6, a partir do verso 1, e nós observamos no último culto somente o verso 1. E dentro desse capítulo, Isaías 6, nós estamos meditando que o Senhor, nosso Deus, Ele nos usa na sua obra. E é nisso que você tem que estar pensando e refletindo durante estas mensagens. Deus tem usado você. Lembre-se que o Senhor, nosso Deus, é maravilhoso, é um Deus todo-poderoso, e Ele quer nos usar. Mas o Senhor não vai lhe usar se você não quiser. E é aí que entra, muitas vezes, o nosso pecado de não querermos ser usados pelo Senhor nosso Deus. E isso acontece muitas vezes na vida dos crentes. Deus quer nos usar na sua obra. E nós estamos observando 3 ensinos aqui em Isaías, capítulo 6, verso 1. O primeiro ensino, na verdade, do 1 ao 13. O primeiro ensino nós começamos a ver domingo passado, é muito simples, todo crente já ouviu falar sobre isso, mas é algo extremamente maravilhoso e que nós não temos condição de dimensionar a importância desse ensino. Deus, Ele é santo, santo, santo. Esse é o primeiro ensino do nosso texto. O foco desse texto é a pessoa de Deus. Um dos objetivos ao lermos a Bíblia Sagrada é conhecer Deus. Talvez esse seja o grande objetivo, conhecer Deus. Ah, mas eu já conheço, pastor. Irmãos, nunca conheceremos o tanto que precisamos conhecer o Senhor, nem na vida eterna. Talvez a gente ache que na vida eterna, com o Senhor, novo céu e nova terra, nós vamos conhecer tudo de Deus. Não vamos. Porque Deus, Ele é infinito. Mesmo que nós venhamos a ser, nós crentes em Jesus, vivamos a eternidade, nós não somos infinitos. Tivemos um começo. Deus não, nunca teve começo. Ele é infinito. Logo, conhecer Deus vai ser um exercício durante toda a vida eterna. O que a Bíblia revela para nós são flashes de quem é Deus, da grandiosidade de Deus. Irmãos, nós temos que nos prostrar diante do Senhor. Esse é o ensino da Escritura. Nós temos que fugir do ensino evangélico moderno, que está extremamente corrompido por ensinos de pecado. E temos que voltar à Bíblia Sagrada. Assim foi na Reforma Protestante, voltaram para a Bíblia Sagrada. Assim é hoje. A gente tem que voltar para a Bíblia, porque é a Bíblia que traz o ensino. Não é todo lugar que você vai conseguir aprender sobre Deus da maneira correta. Então você tem que ir na Bíblia, usar sua inteligência e ler a Escritura para entender que Deus é santo, santo, santo. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, mas nós paramos domingo passado falando sobre a soberania de Deus, que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Esse texto de Isaías é para reforçar e para mostrar para Isaías, um profeta, a soberania de Deus. Quando começa uma mensagem, normalmente, principalmente os crentes mais antigos, já li demais esse texto. Aí a mente fecha. Já sei tudo, a mente bloqueia. Eu sei que é assim, porque eu conheço os crentes, eu sou crente. Mas, irmãos, esse texto é por demais maravilhoso, não só pelo o aspecto do conhecimento que a gente aprende em si, mas porque nos leva a um relacionamento mais profundo com o Senhor nosso Deus. Podemos ler a Bíblia, ano após ano, mas ainda assim, temos que aprender cada vez mais, e aprender não só o conteúdo, mas aprender o espiritual, que são coisas distintas.
Você sabia que existem padres que conhecem a Bíblia assim, muito mais do que nós? Conhecem, vivem para cuidar dos manuscritos e leem do grego e do hebraico com fluência. Mas, infelizmente, muitos deles não creram no Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ler Isaías 6, verso 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, esses 4 versículos é falando da corte de Deus, aqui é a corte. Quando Deus sentava num trono, era para julgar, é um texto que fala do juízo de Deus. Deus estava numa posição de soberano, soberano sobre toda a terra, sobre todas as coisas, e até o verso 4 nós observamos uma manifestação de Deus, porque Deus não é assim, viu? Deus, ele não existe sentado num trono. E como Deus existe? A gente viu isso domingo passado. Deus é espírito. Deus não precisa se sentar. Por que um rei sentava no trono? Porque ele cansava, e ele sentava no trono para julgar as necessidades, as reivindicações, as questões da sua corte, do seu reino. Por isso ele sentava no trono, era mais confortável. Ele ia em pé? Não ia. A modernidade chegou, então os reis de hoje não estão nos tronos, estão em birôs, em mesas ou em outra estrutura de poder, nos andares mais altos, né, dos prédios mais altos do mundo, estão os reis da modernidade que governam todas as coisas, para a gente entender essa figura. Mas o Senhor apresenta essa imagem, ele sentado num trono, para mostrar a Isaías e a todos nós, a todos que lerem esse texto, quem é Deus. Deus não é aquele amigão, não. Deus não é aquela pessoa íntima que você brinca e faz chacota. Não. Esse é o Senhor. É um Deus todo-poderoso. Né? Respeito é o mínimo. Reverência e muito mais nós devemos ter para com a pessoa mais importante do universo. Então, o Senhor é o Senhor. Então, nós temos que ter isso em mente. E nós observamos todos esses aspectos da corte, até que vamos começar hoje no verso 2. Deus também criou outros seres que estavam ali a adorá-lo. Olha o que diz o verso 2. Serafins estavam por cima dele. Quem eram os serafins? Serafins eram anjos. Só são mencionados aqui em toda a Bíblia esse nome serafim. Ele deriva de uma raiz hebraica para fogo. Então nós podemos dizer que esses, traduzindo de uma maneira bem aportuguesada, eram os incandescentes. Eles estavam queimando. Eles eram feitos de fogo, eles estavam queimando o tempo todo. Eles eram uma chama viva, eram os serafins. Estranho, né? Difícil, mas eles tinham 6 asas. E 2 estavam cobrindo os olhos, 2 cobriam os pés, símbolo, né, do poder e da santidade de Deus. Eles não podiam olhar direto para o trono de Deus. E os pés, porque os pés sempre têm aquela simbologia, né, de serem sujos e tudo, então eles não podiam estar pisando naquele chão santo da corte de Deus, serafins, e 2 asas faziam com que eles ficassem voando ao redor do trono de Deus. Assim eram estes serafins, e eles apareceram ali. Interessante perceber que Deus não criou só o ser humano. Existem anjos, graus de anjos, querubins e outros, os 4 seres viventes, que nós vamos observar ainda, que são tipos de anjos. E os serafins, eles estavam ali com um propósito. E aqui é algo incrível, e é por isso que nós devemos, à luz da Bíblia, ter todo o cuidado quando estamos adorando ao Senhor com cânticos. O trabalho desses anjos era cantar. Eles clamavam, era um canto alto.
né? Não vou dizer gritado, porque é feio, né, cantar gritado, mas era um canto alto. E eles cantavam uns para os outros, é o verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Qual era o trabalho desses anjos? Adorar a Deus com cânticos. Esse era o trabalho deles. Por toda a eternidade. O tempo todo. Esse era o ministério desses anjos. Havia um anjo que fazia outros trabalhos. Você lê o profeta Daniel, tem anjo ali que ajuda Daniel a receber a revelação. Ele já estava bem velhinho, não conseguia nem ficar de pé, e o anjo é que o fortalece. Então, o anjo Gabriel era esse anjo mensageiro que levava mensagens para Daniel, por exemplo. E existem outros tipos de anjos. Esses aqui tinham a função de adorar a Deus e de dizer o que Deus é. Irmãos, temos que conhecer o Senhor nosso Deus. Por quê? Todo ser humano tem um mecanismo na sua mente, um mecanismo de preenchimento. Quando ele não conhece algo, ele preenche com aquilo que ele sabe, certo? Então, ele preenche com aquilo que ele acredita que é a verdade. Todo ser humano faz isso. De todas as nações do mundo, é um mecanismo cognitivo. Se você está aprendendo uma língua estrangeira, você está lendo aqui o inglês, tem uma palavra que você não sabe, pelo contexto você sabe o que significa, não é verdade? Por quê? Porque você preenche com algo semelhante na sua mente. E aí o perigo dos falsos cognatos, mas não é o objetivo aqui da nossa conversa. A questão é, quando nós não conhecemos o Senhor nosso Deus, pelo que a Bíblia diz, nós vamos preencher com outros ensinos. Vamos ter um Deus ou muito irado, e de mão muito pesada, ou vamos ter um Deus muito amoroso e muito permissivo. Porque a gente sabe que Deus é amoroso, é o amor, pura bondade, mas sabemos que o Senhor é santo e julga os pecados dos homens. Então nós não podemos escolher de Deus o aspecto que melhor nos agrada. Na verdade, nós temos que estar sempre lendo a Bíblia para conseguir colocar na nossa mente as informações que Deus revelou sobre quem Ele é. Porque é um dado objetivo. Deus é santo, santo, santo. E por que se repetiu 3 vezes? Isso é um relato de hipérbole, para mostrar que Ele não é só um santo em alguns aspectos. Ele é hiper santo, super santo. É o máximo da santidade. Santidade é limpeza, pureza, é o afastamento do pecado, é o viver segundo o querer de Deus. Por esse texto, irmãos, nós nos desanimamos, porque quem pode servir a um Deus santo, santo, santo? Quem pode entoar um cântico e terminá-lo satisfeito? Como Deus vai receber o meu cântico? Mesmo que eu confesse os meus pecados, né? Percebe? Então, a nossa postura de adoração ao Senhor, ela é muito delicada. Nós não podemos simplesmente cantar a Deus e está tudo bem. Não, eu confesso meus pecados, louvo a Deus, na expectativa que Deus se agrade do meu culto. Entende? Porque o pecado é tão profundo que nós nem podemos estar percebendo os pecados que cometemos essa semana e adorar a Deus de modo impuro. Obviamente, eu não estou querendo dizer que nós não devemos cantar ao Senhor e nem colocar medo, né, na nossa adoração a Deus. Não é isso. Mas é que nós tenhamos o senso de reverência e profundo respeito a quem é o Senhor nosso Deus. E estes anjos aqui, eles tinham esse ministério constante e perene de entoar esse cântico ao Senhor, e aqui bem resumido: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aqui revela um aspecto de Deus, ele longe. A gente usa essa expressão, transcendente, distante. Paulo, falando para Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,16, disse assim: o único que possui imortalidade, falando de Deus, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Deus é luz inacessível.
inacessível. É uma luz que, obviamente, o termo já está dizendo, não temos acesso. Não dá para enxergar Deus. E como Isaías está vendo Deus no trono ali? Isso é uma manifestação, é uma imagem, é uma figura que Deus apresenta para que Isaías, na sua limitação, consiga compreender minimamente, dentro das categorias do pensamento humano, quem é Deus. Porque se Deus, na sua glória, chegasse aqui e se manifestasse como ele é, não sobraria ninguém. Seríamos aniquilados, pulverizados. O Senhor não tem nem como explicar se Deus realmente chegasse aqui hoje como ele é. É uma força, um poder, uma pessoa inigualável, incompreensível na sua totalidade e complexidade. O que nós lemos de Deus na Bíblia é um aspecto filtrado, trabalhado para que as nossas mentes limitadas compreendam quem é Deus. Daí, aproveite e pense no aspecto da oração. Às vezes, e eu fiquei muito feliz hoje, porque tinham muitos irmãos no grupo de oração, hoje aqui atrás, às 18 horas, tem um momento de oração ali, às vezes tem 1, 2 irmãos de fé, hoje estava cheio de irmãos e irmãs ali orando, isso é uma bênção. Mas pense na oração, conversamos com o Senhor, que está no trono ali, é a imagem que nós devemos ter de Deus, porque nós não sabemos como é o Espírito, e temos liberdade para falar com Deus dos nossos problemas, das nossas ansiedades, dos nossos sofrimentos. Irmãos, nós temos tudo, o Senhor por nós, não porque nós merecemos, mas porque quando Jesus morreu na cruz, Deus fez uma aliança conosco por causa de Jesus, não por causa necessariamente de nós. Jesus foi quem deu a validade para aquela aliança quando morreu na cruz. Por isso que a nova aliança no sangue de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não teria aliança. Não poderíamos orar. Aqueles que não creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles não podem orar. Ah, mas eu converso com Deus. Sim, você pode até querer conversar, mas quem disse que Deus está lhe ouvindo? Qual a garantia que você tem? Você que não creu em Jesus. Porque só por meio de Jesus nossa oração chega ao Pai. Então entenda que esse Deus santo, 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 que está longe, luz inacessível, que nenhum homem jamais viu, ele escuta a sua oração, a minha oração. Não porque eu sou bom, não porque eu sou religioso, não por isso, mas porque Jesus é o mediador, morreu numa cruz e garantiu na cruz acesso para eu poder todo dia conversar com este Deus. Então valorize o seu momento de oração. Tire um tempo todo dia para orar. Isso, não menospreze esses momentos, porque a oração, além de adorar a Deus, obter o favor de Deus, Deus vai responder do jeito que Ele quer, como Ele quer, vai ser o melhor, ainda vai trazer sanidade para você. Sabia disso? Vai trazer uma vida maravilhosa, uma vida saudável, vai aumentar e ampliar a sua fé, e você vai poder estar preparado para as lutas e batalhas contra o pecado. Veja então que eles estavam clamando, os serafins, esses incandescentes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E agora tem um aspecto muito interessante, que é o da imanência, ou seja, Deus está longe, Ele é santo, 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 é luz inacessível, mas este mesmo Deus, Ele é imanente. O que é que significa isso? Que Deus se relaciona com o ser humano. Toda a sua glória, veja bem, toda a terra, toda a sua glória não, mas toda a terra está cheia da sua glória. Significa que Deus se revelou a nós com a revelação geral, a criação, a história, o próprio ser humano, e Deus se revelou a nós pela Bíblia Sagrada, porque Deus nos criou para se relacionar conosco. Tem um texto em Isaías muito interessante que fala desse aspecto de Deus se relacionando conosco.
Isaías 57:15. Lá diz assim, Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime. Isso aqui Deus, né? Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Aí você lembra logo de Isaías 6, né? O que é que Deus diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Por que você acha que Deus se revelou a Isaías? Deus queria trabalhar na vida de Isaías. Isaías estava em pecado, era um profeta que estava em pecado. E Deus se revela a Isaías porque ele quer se relacionar e mudar a vida de Isaías. Deus quer mudar a vida de todo aquele que entende, eu sou perdido, eu tenho que me quebrar diante do Senhor, é um abatido de espírito. Nós temos que entender a nossa condição de abatidos de espírito e Deus vai nos vivificar. Esse processo de dar vida começou na conversão, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas ainda hoje nós precisamos receber essa vida do Senhor, porque nós desanimamos. Não é verdade? Desanimamos. A carreira da vida cristã é árdua, temos que lutar contra pecados do coração, tentações externas, traições, mentiras e muitas outras coisas ao nosso redor. Decepções com pessoas, não é verdade? Quem não enfrenta fora doença, crise financeira e muitas outras coisas. Desanimamos, às vezes a força acaba. É ou não é? Quem nos dá vida, irmãos, é o Senhor. E Deus está pronto para nos dar essa vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso é felicidade, isso é alegria que vem do Senhor. Só que nós, pecadores, dificultamos as coisas. Não deixamos Deus agir nas nossas vidas quando não estamos abertos ao poder transformador de Deus nas nossas vidas. E tudo de Deus é muito simples. Muito simples. Bíblia Sagrada, tempo de oração, um período por dia, você vai perceber outra vida. Se você tiver sua leitura da Bíblia, uma leitura honesta, não é só para cumprir o calendário e marcar lá no calendário de leitura bíblica anual, não. Uma leitura reflexiva, pensando no texto. Tempo de oração, confessa pecados, busca ao Senhor. Sua vida vai ser outra, porque o Senhor, ele age nas nossas vidas. Deus, ele está com os abatidos, os contritos. Nós lemos isso no culto passado, lá em Isaías 66, quando estávamos falando da soberania de Deus. Isaías 66, versículo 1, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. A mesma coisa que lemos em Isaías 57:15. É o contrito e abatido de espírito que treme da minha palavra. É esse que eu olho, Deus falando. Talvez você ouvindo eu dizer isso, você acha que eu esteja defendendo, né, que nós devemos ser fracos e coitadinhos. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando nós reconhecemos nossos pecados, falhas, debilidades, é aí que estamos nos tornando fortes, porque estamos exercendo uma atividade espiritual muito difícil, a da reflexão interna e do reconhecimento dos nossos pecados. Olha, para um pecador reconhecer que tem pecados, isso é milagre de Deus, porque o ser humano é muito orgulhoso. Reconhecer que você tem pecado é um milagre de Deus. E às vezes é até difícil reconhecer outros pecados que vão surgindo ou estão escondidos lá dentro do nosso coração. Então, irmãos, nós
Nos tornamos fortes quando reconhecemos as nossas fraquezas. Esse é o primeiro sinal de força. Veja, Jesus nunca precisou reconhecer fraquezas, porque ele é Deus. Mas ainda assim, ele orou ao Senhor para que Deus cuidasse dele quando ele estava perto de ser crucificado. Grande apóstolo Paulo, missionário, pregador a tantas pessoas, quantas vezes ele reconheceu os seus pecados? Foram várias nas epístolas paulinas. Ele reconhece o quanto ele é fraco, o quanto ele precisa do Senhor, mas ao mesmo tempo, você lê e vê Paulo um homem forte, não é verdade? Destemido, pronto para pregar o evangelho. Por quê? Como é que a gente entende isso? Quando eu reconheço os meus pecados, confesso diante do Senhor, o Senhor me fortalece para que eu consiga viver a vontade dele todos os dias nesta terra. Essa é a dinâmica que o Senhor quer que nós aprendamos quando olhamos a santidade de Deus. Existe, aí sim, a fraqueza realmente, pastor, Deus é santo, 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 eu não mereço estar na santidade, eu não mereço estar nesta igreja, eu vou voltar para o meu pecado. Isso, sim, é fraqueza. Isso se chama vitimização. A pessoa não reconheceu o seu pecado. Isso não é reconhecimento de pecado. Isso é um tipo, uma modalidade do orgulho. Verdadeira humildade é essa aqui, reconhecimento de pecados. Por que estamos falando disso? Porque falamos de um Deus santo, transcendente, um Deus perto do homem, que reconhece o seu pecado, imanente, um Deus imanente. Por que estamos falando isso? Porque toda essa revelação do verso 1 ao verso 3 e o 4, que vamos ver agora, tem um propósito: transformar a vida de Isaías. O propósito é Isaías reconhecer o seu pecado. Como é que você reconhece o seu pecado? Olhando para um Deus santo. É assim que você reconhece o seu pecado. E é por isso que temos que falar de Deus e conhecer Deus desta maneira. Porque o primeiro passo, primeiro para a conversão em Cristo, e também para uma vida de santidade, de alegria e felicidade com Deus, de conhecimento de Deus, é o reconhecimento de pecado. Nós passamos a vida, nós pecadores, crentes, tentando conhecer os pecados que estamos cometendo e confessando ao Senhor. Que pessimismo! Não, é o que a Bíblia ensina. Se você pensa diferente, leia sua Bíblia e veja que o Senhor, Ele quer que você reconheça os seus pecados. Não tem outro caminho, irmãos. O mundo jaz no maligno. O pecado entrou nesse planeta, nessa terra, nos animais, na natureza, nos seres humanos. Tudo que existe de ruim aqui é por causa do meu pecado. E você do seu pecado. É simples. Não é difícil de entender isso. Por isso que aguardamos o novo céu e a nova terra e o Senhor habitando conosco. Mas podemos ter uma vida maravilhosa aqui na terra, dentro da vontade de Deus. Como fazemos isso? Reconheça os seus pecados. Deus se revelou a Isaías, para Isaías reconhecer os seus pecados. Só depois de arrependido dos nossos pecados, é que Deus nos usa na sua obra. Deus não usa qualquer pessoa. Ele usa aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor. O verso 4 diz assim: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As bases do limiar, aqui é a porta de entrada da sala do trono. Isaías estava do lado de fora desta sala do trono de Deus, desta visão que ele estava tendo. Por que que esse portal, o limiar, a esteira, tudo tremeu? Para Isaías não entrar. Ele não podia entrar. E por que que tinha essa fumaça aqui? Para ele não olhar diretamente para o Senhor sentado no trono. Por que todas essas barreiras? Porque ele estava em pecado. Quem está em pecado não comunga com o Deus Santo. É simples. Essa é a mensagem muito ilustrada pelo Senhor aqui. E se você observar bem, quase sempre, ou muitas vezes que Deus se manifestou, tanto no Antigo como no Novo Testamento, havia um impedimento
para os pecadores chegarem diante do Senhor. Isso quer dizer que Deus não quer que os pecadores cheguem até Ele? Ele quer. Ó, Deus se revelando a Isaías. Deus quer que Isaías chegue até Ele, mas da maneira correta. Com os pecados perdoados. Arrependimento de pecados. Reconhecimento. Sou pecador. Deus purifica, agora vem até mim. Agora, você quer ter comunhão com Deus, as bênçãos de Deus, a intimidade do Senhor e viver nos pecados? Isso nunca vai acontecer. Nunca. Nunca você, se é um crente em Jesus e vive escravizado em pecados, nunca você vai conhecer Deus como Deus é. Obviamente, dentro da possibilidade dos seres humanos. Nunca. Talvez, é por isso que os crentes acham ruim ouvir a Bíblia. Alguns crentes, não todos, claro. Talvez por isso que alguns crentes não gostem de ler a Bíblia, ou de orar, ou de buscar Deus, ou de pregar o Evangelho. É maçante, é chato. Vamos ter um negócio aí que agita para poder a gente conseguir participar dessas atividades. Irmãos, e é porque a igreja não é perseguida. Imagine uma igreja perseguida. Não tem nenhum prédio desse, a igreja perseguida. A igreja perseguida se reúne e adora escondido, cantando baixinho. Às vezes tem nenhum instrumento, as igrejas perseguidas são assim. Lê uma reportagem dizendo que hoje na China, pela questão populacional, existem mais crentes do que na América do Norte. Né? Só que, isso não quer dizer que são muitos crentes. À luz da população da China, 1,6 bilhão de pessoas, né, aproximadamente, né, os Estados Unidos não chegam nem perto disso. Então, o fato da China ter muitos crentes, para a população da China é pouco. Mas onde estão esses crentes? Escondidos. São igrejas em casas, domiciliares. Porque eles não podem aparecer pelo regime implantado no país que condena a pregação do evangelho. Simples. Mas está lá a igreja, Deus está agindo lá. Entende? Nós, pela graça de Deus, somos uma igreja livre para ter esse momento. Quem quiser entra naquela porta e ouve a mensagem do Evangelho, e ora, e participa. Temos essa liberdade, o conforto que temos aqui pela graça de Deus. Mas, para ter acesso ao Senhor, é necessário arrependimento e confissão de pecados. É isso que Deus está ensinando a Isaías aqui. Olha, como eu falei, esse tremor, né? As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. No caso, os serafins. Êxodo 19, 18 diz: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Mais uma vez, o Monte Sinai, quando Deus estava para revelar os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, aqui a preparação para aquilo, o monte fumegava. A gente imagina que talvez um vulcão, não sei, Deus desceu sobre aquele monte de uma forma sobrenatural ali, e o monte tremia. Deus estava mais próximo da humanidade. Então a santidade de Deus causa esse cenário meio catastrófico. Um cenário aterrorizante, muitas vezes. Abacuque, capítulo 3, verso 3, sobre a santidade de Deus e como os elementos tremem diante da santidade do Senhor. Olha Abacuque 3, verso 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã veio um Senhor. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Veja, Deus chegando e a glória de Deus cobrindo céus e terra. Verso 4. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Deus vai para julgar, para punir os pecadores. Verso 6. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Olha o poder do Senhor. É o Senhor nosso Deus. E Deus um dia há de fazer estas coisas. Veja como Deus é poderoso, e diante da santidade e do poder de Deus, os elementos tremem. Quem aqui já esteve num terremoto? Acho que ninguém. Foi? Aqui? Olha aí, eu nunca participei de um terremoto.
Mas é um negócio assustador, deve ser, né? Deve ser um negócio, as coisas caindo e eu pensei que ninguém ia levantar a mão. As coisas só tremeu, rapidinho. Pois imagine aqueles terremotos que acontecem em algumas nações, que tudo se acaba, sua casa cai por terra. Imagine o tamanho do poder de Deus, que ele pode fazer isso facilmente. Ainda em Abacuque, para a gente entender a glória do Senhor, verso 6, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, né, que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem. Então, aqui tem um elemento poético e figurativo de Deus como um guerreiro, mas o fato é que o Senhor faz tremer todos os elementos da natureza. Isso mostra a insatisfação do Senhor contra o pecado, o limiar, as portas ali da entrada da corte de Deus, onde estava ali o Senhor no seu trono, tremeram, porque Isaías não podia entrar, porque ele estava em pecado. Lembre-se disso. Aplicando para a nossa vida hoje, quando você vai adorar a Deus na sua casa ou na igreja, primeira coisa, fundamental, confesse os seus pecados. Senhor, me perdoa. Perdoa por isso, por isso, por isso. Faz toda a lista. Confesse os seus pecados, genuinamente arrependido dos seus pecados. Deus vai perdoar pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aí você pode participar de modo santo desta adoração ao Senhor, na sua casa ou no culto congregacional. Agora, outro texto que fala muito sobre a santidade de Deus, o trono de Deus e uma visão de um homem dessa santidade, é Apocalipse capítulo 4, e nós não podemos deixar de ler esse texto, porque é um texto maravilhoso que fala dos 4 seres viventes que podem ser os serafins. Nada na Bíblia diz que esses serafins de Isaías são os 4 seres viventes aqui, mas pode muito bem ser. Olha Apocalipse 4, verso 1. Aqui João viu isso. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto à esmeralda, no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas vestes estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, podem ser os serafins. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Talvez é a mesma visão que Isaías teve, relatou, João está tendo, do trono de Deus. O texto bíblico não diz que os 4 seres viventes são os serafins, mas 6 asas eles têm, parece, tem uma aparência que é o trono de Deus, e eles estão lá,
ao redor do trono, cantando dia e noite. O Senhor nosso Deus, Ele quer ser adorado. Ele é o único digno de ser adorado. Toda a glória é para Deus. Na verdade, quando nós fomos criados originalmente lá no nosso pai Adão, antes do pecado, a missão de Adão era viver para a glória de Deus. E isso seria natural. Seria natural. Glorificar a Deus seria o nosso estilo de vida. Né? Se Adão não tivesse pecado, nós viéssemos a existir, todos nós glorificaríamos a Deus naturalmente. Por causa do pecado, o homem, ele quis a glória para si. Adão quis a glória para si. Veja que a gente não vai para o texto lá, mas na tentação lá de Adão, ele foi tentado a ser como Deus, a ter o conhecimento que Deus tinha. E isso é idolatria, isso é querer a glória para si. E por isso a humanidade caiu e todos nós sofremos com os nossos pecados. E não julguemos Adão, porque se estivéssemos lá, qualquer um de nós certamente cometeríamos o mesmo pecado do nosso pai Adão. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que nos livrou das amarras do pecado, e hoje podemos escolher não pecar e servir um Deus santo. É por isso que para nós é difícil glorificar a Deus. É difícil, é uma luta diária na mente, nas emoções, sempre agir de acordo com o querer de Deus. É muito difícil. E é por isso que o pecado está tão próximo de nós. E é por isso que nós temos que entender a nossa condição. Precisamos sempre nos arrepender do Senhor e nos colocar nesta condição. Precisamos de Deus, somos pobres de Deus. Pelo sacrifício de Jesus, fomos libertos da condenação, podemos buscar ao Senhor, mas ainda somos pecadores. E temos que conhecer o Senhor nosso Deus, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quando você lê sua Bíblia e vê lá um versículo, um texto, que condena um pecado, um pensamento que você está tendo, é Deus falando para você. É esse Deus santo e todo-poderoso. Não menospreze. Se um irmão chegar para você e te exortar de um pecado, não fique chateado. Ele está te ajudando, ele está te amando. Acolha, escute, confesse, peça perdão, porque felicidade, bote isso na sua cabeça, felicidade é andar na vontade do Senhor. Mesmo que você vá sofrer por algumas questões, ainda isso é felicidade. E só experimenta quem passa. Né? O Senhor Jesus Cristo é o nosso grande exemplo. Né? Para ir para a cruz foi muito doloroso, foi muito difícil. O aspecto emocional, psicológico e principalmente o espiritual de Jesus ser pregado naquela cruz não foi fácil, não foi teatro, foi muito sofrimento. Mas ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Ou seja, o Senhor ficou feliz por ter ido morrer na cruz, como era a vontade de Deus, e lá em João capítulo 17, na oração do Senhor, ele diz que foi lá para glorificar o Pai. Então, irmãos, entendamos o Senhor nosso Deus e vivamos para glorificá-lo. Deus é santo, santo, santo. E então chegamos no segundo ensino do nosso capítulo. Esse Deus que é santo, 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 ele purifica os seus servos para uma missão. Deus tem uma missão para todos nós aqui. Há missões gerais e outras mais específicas. E você só vai conseguir servir ao Senhor purificado do seu pecado. O Senhor não precisa do nosso serviço. Quando ele chama alguém para servi-lo, é um privilégio. Lembre-se disso, é um privilégio. Você não está fazendo favor para Deus, nem está pagando pela sua salvação. Você está adorando ao Senhor. Qualquer serviço que você faz para o Senhor, você está adorando ao Senhor. Mas essa adoração só vai ter sentido e efeito se você for purificado. Quando Deus se revela aqui a Isaías, Deus quer purificá-lo, porque Isaías, nesse momento, é um profeta que vive em pecado. Ele não era um profeta que obedecia a Deus.
E olha qual foi a reação de Isaías. Isaías 6, 5. Então disse eu, aí aqui Isaías fala, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Perceba, ai de mim, isso foi um grito. Ele realmente ficou com medo da morte, realmente ele ficou aterrorizado. Mas por quê? Porque ele devia. Ele estava devendo. Ele era um profeta que devia proclamar a mensagem de Deus, mas ele tinha lábios impuros, como todo o povo tinha lábios impuros. Nós começamos a pregar em Isaías e falamos da quantidade de pecados que Israel e Judá estavam cometendo. E tudo isso para chegar aqui, porque Isaías cometia talvez todos aqueles pecados que o rei, os príncipes, a corte, aquelas mulheres nobres e todo o povo estava cometendo. Então, quando Deus se revela a Isaías, Isaías podia até ser um idólatra aqui. Os lábios dele eram impuros como os lábios do povo. Aí, quando você lê toda a primeira parte de Isaías, é isso que Deus quer mostrar. Era assim que Isaías estava. E Deus pegou Isaías da podridão do pecado para purificá-lo, para usá-lo. Então, Deus usa pecadores, sim. Quando eu me santificar, eu vou servir na igreja. Essa é a pior mentira que existe. Então, você nunca vai servir na igreja, nem nessa, nem nenhuma outra. Porque não é assim que funciona. Sabe como é que funciona? Senhor, perdoa o meu pecado, porque eu quero servir na tua igreja. Perdoa o meu pecado, porque eu quero ser santificado para pregar o evangelho. Quem chega com essa história dizendo, quando eu me purificar, quando eu crescer espiritualmente, quando eu tiver em tal momento da minha vida, nunca vai chegar. Entenda, bote isso na sua cabeça. Ou você assume o fato de que você não vai servir ao Senhor, seja honesto com Deus, diga para Deus, Senhor, o Senhor me salvou, mas eu não quero te servir. Porque Ele é o seu Senhor, não sou eu sou só o mensageiro. Ou você pede perdão dos seus pecados, reconhece e começa hoje. E como é que você serve? Dentro do que Deus colocou, da sua missão. Talvez sua missão seja orar, talvez sua missão seja pregar o evangelho, talvez sua missão seja fazer discípulos, não sei. Aquilo que Deus colocou para você, vá fazer. Deus chamou Isaías aqui porque Isaías, ele estava perdido e ele reconheceu aqui, ai de mim. Irmãos, a gente lê esse texto e vê esse ai de mim como se fosse uma coisa muito comum, uma coisa normal, né? Não, ele só, ai de mim, uma hipérbole. Não, ele gritou com medo da morte. Estou perdido, porque eu sou pecador igual esse povo e ainda sou profeta. Ele era um profeta que vivia na corte de Israel, no caso de Judá. Ele tinha acesso ao rei, por isso que ele vivia falando com os reis. Ele exortou Acais, ele falou lá para Ezequias, que é a sequência, a próxima parte de Isaías, e ele via tudo aquilo, e boa parte da vida de Isaías, ele não disse nada. Ele ficou calado, sabendo a vontade do Senhor. Os lábios dele estavam impuros como os lábios do povo, os olhos viram o rei, o Senhor. Não tem como conhecer Deus e continuar nos pecados. Isso é impossível. Se você continua vivendo em pecados escondidos no seu coração, você não viu Deus. Você não teve um conhecimento de Jesus Cristo. Jesus transforma as vidas. Isso não é discurso de religião vazio. Isso realmente existe. É um milagre. Jesus transforma o pecador perdido. Se você diz que é crente em Jesus e não vive esta vida abundante de Jesus, algo está errado. E normalmente, quando o crente cai nessa incredulidade, ele bota a culpa em todo mundo. Primeiro sinal, isso eu já vi inúmeras vezes, primeiro sinal da incredulidade dentro da vida de alguém que se diz crente é, a igreja tem esse problema, o ar-condicionado é muito frio, o ar-condicionado é muito quente, é os problemas que os irmãos inventam, né?
Eu não estou criticando ninguém que falou isso, eu nem sei quem falou. O pastor é isso, o pastor é aquilo, é porque são os diáconos, é porque é não sei quem. Todo mundo está culpado. Para o crente incrédulo. Né? Nós temos que entender como Isaías aqui. Ai de mim, estou perdido. Hebreus 12, 21 diz: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Acabamos de ver lá em Êxodo 19, Deus como um fogo, fazendo o monte Sinai tremer. E o autor de Hebreus revela aqui pelo Espírito Santo de Deus, foi que Moisés disse: estou com medo. Moisés subiu para pegar as tábuas da lei. Lá o texto de Êxodo 19 e 20 não fala que Moisés estava com medo, não. Mas aqui em Hebreus 12, 21 diz: sinto-me aterrado e trêmulo. A glória de Deus aparecendo lá no monte. Irmãos, quem conhece Deus não pode viver uma vida de pecado, entenda isso. Ezequiel 1:25, a mesma ideia. Olha, Ezequiel, o profeta, capítulo 1, verso 25, veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo. Vi como fogo e um resplendor ao redor dela, como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Olha o detalhe, a aparência, porque a glória de Deus realmente ninguém consegue ver. Esta é a manifestação, um reflexo, o que Deus quis que o profeta visse. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Se prostrou. Cair com o rosto em terra é se jogar na areia e botar o rosto assim na terra. Aí você esfrega o rosto na terra. Porque eu não quero olhar. É o Senhor Todo-Poderoso. Quem sou eu diante desse Deus Santo e Todo-Poderoso? Isaías entendeu o seu pecado. Isaías estava perdido. A palavra que estou perdido é um verbo hebraico que significa estou destruído. Estou aniquilado, é o meu fim. Certamente, com essa palavra, Isaías viu a morte. É hoje que eu morro. Deus vai me matar por causa dos meus pecados. Essa foi a sensação do profeta. Percebe? Irmãos, espero que isso nunca aconteça conosco. Temos que vislumbrar uma morte assim para nos arrependermos dos nossos pecados. Isaías, para se arrepender dos pecados, ele viu a morte no poder e na glória de Deus ali. Isaías realmente estava perdido nos seus pecados. Ele era como o povo. Recapitulando, como era o povo de Israel? Isaías 1:10. Já estudamos isso, só para lembrar. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Ele estava falando para Sodoma e Gomorra? Eles já foram destruídos há muitos séculos atrás. Aqui é o nome que Deus está dando aqui através do profeta para Israel e Judá. Deus está comparando Israel e Judá com Sodoma e Gomorra, do passado tamanho o pecado dessa nação. Olha o verso 13, Isaías 1:13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não aguentava o culto que Israel prestava, por causa dos pecados de Israel. Então veja, não adianta nós termos a melhor orquestra, a melhor música, o melhor prédio, as melhores cadeiras, o melhor pregador do mundo, se todos nós vivermos em pecado diante do Senhor. É melhor fazer um culto num local simples, só com as vozes dos irmãos sem nenhum instrumento, mas com os corações purificados. E essa tem que ser a nossa ótica. Essa tem que ser a nossa ótica, a nossa orientação, porque é o que o Senhor requer de nós, corações transformados. Isaías 1:15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos,
Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus não olhava para o povo dele, e Deus não ouvia as orações do povo dele por conta dos pecados do povo. Deus se afasta, Deus se distancia por causa dos pecados do povo. Como falamos, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, porque Isaías não podia entrar. Isaías estava perdido nos seus pecados, era como um cidadão de Sodoma e Gomorra, mas era um profeta perdido nos pecados. Ele viu o rei, viu o Senhor. Vou morrer. Ele não pensou na possibilidade do arrependimento aqui, ele pensou que já era o fim, destruição, estou perdido. Foi um grito final da vida de Isaías. Mas o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor purificou os seus pecados. A gente vê isso em Isaías 6, verso 6. Então um dos serafins voou para mim. Observe bem. Não foi Isaías que entrou na corte. Foi o anjo que foi até Isaías. É Deus que vai a nós. É a graça de Deus sobre nós. Nós não temos condição de ir até Deus. Mas, pastor, eu vim para o culto, eu fui ler minha Bíblia, eu me dediquei à oração. Saiba disso. Foi o Espírito de Deus que foi a você lhe conquistar, lhe motivar para você ler sua Bíblia todo dia, para você vir à casa de Deus adorar o Senhor. Foi o Espírito Santo de Deus. Não pense que foi você, que você é muito bom, muito forte, um crente muito dedicado. Essa é uma ilusão que vem nas nossas mentes. E aí o maligno se aproveita da nossa soberba e derruba. Por isso muitos crentes acabam caindo por aí. E o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aí você diz, é um novo método de perdão de pecados? Tem uma brasa milagrosa lá na corte de Deus, que purifica os pecados? Isso aqui é simbólico. Aconteceu, tinha essa brasa. E essa brasa foi levada lá para purificar os pecados de Isaías. Mas esse é um símbolo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, porque só há perdão de pecados pelo sangue de Jesus. Então isso foi um símbolo, e Isaías sabia disso, mas Deus foi até ele, o anjo foi até ele e disse: perdoado estão os teus pecados. Você está purificado da sua iniquidade. Onde estavam os pecados de Isaías? Na boca dele. A brasa tocou na boca dele. Por que na boca? Né? Por que na boca? Naquela época, e até hoje também, não tem muito aquela questão do imaterial, dos pensamentos, da mente. Então, o que é os nossos pensamentos? A nossa fala. É o que nós dizemos. É o que apresenta o que nós pensamos. Quando a pessoa crê em Jesus, ela tem que confessar com a boca, para todo mundo ouvir que ela creu em Jesus, porque é pela fala que os nossos pensamentos são apresentados. Sei que nem sempre tem uma concordância perfeita entre fala e pensamentos. Às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra, e fala o que não devia, mas não estou entrando nesse fato, nessa questão. O fato aqui é que a boca, os lábios, representam o pensamento de Isaías, que estava longe do Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos falou disso, lá em Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, purificar os lábios significa purificar o coração, purificar a mente, para que nós tenhamos a mente de Cristo, pensemos como Jesus. Você pode estar numa igreja como essa e pensar como Jesus e servir a Deus na igreja. Ou você pode estar numa igreja como esta e pensar como um humanista e achar que a igreja é um clube social, achar que a igreja é um local de terapia ou coisa parecida. E não é. A igreja é a casa de Deus para proclamar o nome de Deus e a glória do Senhor. Talvez em muitos outros locais você não pode falar
contra pecados ou contra erros, porque isso é uma mensagem negativa. E mas é o que a Bíblia ensina, foi o que Jesus pregou. E nós somos discípulos de Jesus, temos que falar dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, lutar contra os nossos pecados, para podermos glorificar ao Senhor. Isaías estava sendo purificado dos seus pecados para poder servir a Deus. Lá em Hebreus 12, 14, nós lemos também: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vê Deus sem ser santificado. Não tem como. Isaías, para ter essa comunhão com Deus, teve que ser santificado por este serafim, por esta brasa viva. O serafim voou até Isaías e o purificou. Efésios 2:1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então veja bem, o morto pode pedir ajuda? O morto pode pedir um tratamento médico? Morto está morto. Jesus vai lá e dá vida àquela pessoa. Então, toda a ação de purificação é pela graça de Deus. Nós não temos condição de ir até Deus se Deus não veio primeiro. Sempre que você vai a Deus, Deus veio primeiro. O Espírito Santo agiu na sua vida. Não tenha dúvida. E ele agiu na sua vida porque quer lhe usar na obra do Senhor. Observe então que Deus purifica seus servos para uma missão. Então, depois dessa purificação, pecados perdoados, iniquidade retirada, Deus chama Isaías para a obra. Deus chama Isaías para uma difícil missão. Não era uma missão fácil, era bem difícil. Vamos ver isso no próximo domingo. Mas houve a necessidade de purificação de pecados. Da mesma forma, conosco hoje. Esse é um texto muito conhecido da Escritura, é um texto emblemático que apresenta essa verdade que está em toda a Bíblia, que todo aquele que serve a Deus tem que ser purificado dos seus pecados. Eu, você, temos que suplicar o perdão de Deus, sempre quando formos cantar uma música dessas para o Senhor, porque senão não é adoração. Nosso coração tem que estar em santificação diante do Senhor. Na nossa casa, temos que ter nossos momentos de devocional, culto doméstico, para sermos santificados e assim verdadeiros adoradores diante do Senhor nosso Deus. Só assim Deus vai usar você na obra dele para a glória dele. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos fortaleça, como fez com Isaías. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor nos livra dos nossos pecados, do peso da nossa consciência. O Senhor nos purifica dos nossos pensamentos ruins, das nossas emoções pecaminosas. Obrigado, Senhor, porque pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos perdoa, nos purifica e nos prepara para te servir. Pai amado, purifica a tua igreja, todos nós aqui, para podermos te servir com integridade, com um coração perfeito, com um coração amadurecido, para estarmos dedicando a nossa existência nessa terra à glória do teu nome. É o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ter mais um tempo de oração silenciosa aqui no Pós-Lúdio. Que Deus te abençoe, abençoe sua semana e até breve.